Brasil é o quinto maior país do mundo, tem mais de 200 milhões de habitantes. Mas se eu falar para você o seguinte, uma pessoa com um lenço amarrado no pescoço, com uma bombacha, com um chimarrão, eu estou falando de quem? Sim, eu estou falando de uma cultura, de um povo lá do sul do Brasil, a galera do Rio Grande do Sul, para muitos conhecidos em todo o território brasileiro com os gaúchos. E para os gaúchos, setembro é um mês intenso. Intenso porque tem a ver com a história local e nacional, a chamada Semana Farroupilha. E aí a gente tem que puxar rapidinho a história. Farroupilha vem do que essa ideia? A Guerra dos Farrapos, que teve lá no período ainda que o Brasil era império e etc., em 1835. E por inúmeras questões de insatisfação, o povo do Rio Grande do Sul decide resistir contra a coroa, querendo mais autonomia. E aí, mesmo com vestimentas simples, a população decide pegar em armas e dizer: um basta, nós queremos a nossa autonomia. Eis que temos a guerra mais longa da história do Brasil, que é a Guerra dos Farrapos. E essa guerra, que se estendeu até 1845, ela não trouxe apenas resultados como impactos de batalha, muitas mortes, não, ela trouxe também um fortalecimento da cultura no Rio Grande do Sul. Vamos entender agora aqui. O que acontece? A Semana Farroupilha, ela traz como o norte a lembrança da história da Guerra dos Farrapos e todos os seus impactos. Mas ela também busca ampliar o leque de possibilidades de ver a cultura do Rio Grande do Sul. Logo, a gente pode pensar que essa Semana Farroupilha, ela tem inicialmente a ideia de relembrar a guerra, os heróis, mas ela vai para além disso. Ela busca relembrar também a cultura que nasce a partir dessa história. A cultura de um povo que tem características de um sotaque forte, que usa muito de uma alimentação ligada ao churrasco e assim por diante para se construir. A Semana Farroupilha, ela começa do dia 13 de setembro ao dia 20, e é esse momento que literalmente várias localidades do Rio Grande do Sul, e às vezes não só do Rio Grande do Sul, tá? Porque eles se expandiram para outros territórios, e eles param para relembrar e celebrar. Claro que todo ato de relembrar é um ato também de selecionar o que eu quero lembrar, mas também deve ser entendido como parte da cultura. O Rio Grande do Sul, a cultura do gaúcho, ela então pega essa semana, que a princípio seria para pensar a Guerra dos Farrapos, e passa a pensar também toda a história e cultura do povo do Rio Grande do Sul. Mas que história, que cultura é isso? A gente pode entender tudo isso como um lugar de memória. Sabe quando a gente chega num lugar e a gente olha, tudo tem uma história, tudo explica alguma coisa, uma espécie de museu? A gente pode pensar que a Semana Farroupilha é isso. Os gaúchos saem das suas casas, vão para as praças, vão para as escolas e vivenciam, veem a memória do seu povo. Mas que memória é essa? Que espaço é esse de lembrar? É uma memória que vai enaltecer aquilo que eles praticam ao longo do dia, da vida deles, como o chimarrão, como as danças, os bailes. Nós temos também o ato de se vestir, como eu falei no início do vídeo, que é um ato característico do gaúcho, né? As vestimentas que dão essa sensação de uma cultura forte, de uma cultura resistente. Então, tudo isso são espaços de lembrar, lembrar aquilo que eles vivenciam todos os dias, mas que sempre é importante parar e, que nem no museu, observar tudo para entender e para se entender. O mais interessante é que, se a gente observa, por exemplo, o churrasco, que é característico do Rio Grande do Sul, aquele churrasco de chão, aquela costela que todo mundo fica atiçado de vontade de comer, não é somente um churrasco, uma carne. É uma história por trás, é a socialização dessa galera, é a galera se sentando e escutando as histórias, os causos gaúchos, todos os acontecimentos. É o pessoal lembrando do passado, é o pessoal se vendo no presente. É um espaço de reflexão também. Outro exemplo disso aqui é o próprio chimarrão. Não é somente o chimarrão por tomar. Eu tenho um ritual, eu tenho uma consciência de que isso faz parte
da cultura e que é importante. Quem nunca viu um gaúcho circulando em qualquer espaço do Brasil todo, com chimarrão na mão? Para ele, aquilo ali não é só o ato de ingerir um líquido, aquilo ali também é um ato de celebrar, de relembrar suas raízes. Raízes essas que também têm a ver com a cultura indígena. Isso é bem importante a gente sinalizar. Assim como tem a ver com as culturas vizinhas, como o Uruguai e a Argentina. Também é sempre bom sinalizar isso. Outro aspecto que todo rio-grandense tem no coração é o hino. O hino rio-grandense que traz muito, não de uma história ampla, mas de uma característica do gaúcho, que é a resistência. Muito associado, claro, à própria Guerra dos Farrapos, que traz muito disso. Além disso, nós temos também, no momento da Semana da Farroupilha, relembrar uma das figuras mais marcantes, segundo eles, que é o Bento Gonçalves, aquele que foi o líder da Guerra dos Farrapos ou da Revolução Farroupilha, aquele que enfrentou um império em busca de autonomia do Rio Grande do Sul. É uma figura de liderança. E também, vale frisar, isso todo o Brasil conhece, uma boa música não só tradicional dos bailes gaúchos, mas um bom rock gaúcho. Todo mundo conhece alguma banda, já escutou, já sentiu um pouco disso, ou todo mundo lê um livro do Veríssimo, que traz muitas experiências do Rio Grande do Sul, ou estudou em história um dos presidentes mais impactantes como Getúlio Dornelles Vargas. A cultura gaúcha, ela é muito forte e ela se construiu muito nesse movimento de sempre relembrar. E isso é uma das coisas que a mantém forte e mesmo ultrapassando as fronteiras do Rio Grande do Sul para o restante do país, ela se mantém. Quem nunca identificou um gaúcho pelo sotaque? A gente identifica porque eles mantêm essa cultura muito forte, muito consolidada. É como eles saem do Rio Grande do Sul, mas eles, geograficamente, mas o Rio Grande do Sul não sai deles. Um ponto sempre importante e vale para qualquer construção de história associada à cultura. Toda história ela é vista de um ponto. E isso é importante. E é um desafio não só da história do Rio Grande do Sul, como do Brasil inteiro. A gente precisa cada vez mais ampliar. Ampliar o quê? A maneira de olhar o passado. Isso tudo faz parte, mas muito mais coisas fazem parte, como a luta das figuras das mulheres ao longo da história do Rio Grande do Sul, os povos indígenas que são os grandes fundadores não só do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil, os povos negros que foram escravizados ao longo da história e que marcaram e ajudaram a formar a história desse território e também do território nacional, o Brasil. O Rio Grande do Sul é uma das marcas de tantas outras culturas que o Brasil tem. E eles, todo ano, fazem questão de relembrar. Para quê? Para não esquecer. Quer saber mais? É só dar uma olhada aqui, acessar e conhecer mais de história, mais de cultura. Até a próxima!